Bom, vamos lá, né, torcedor? É difícil demais para nós que somos vascaínos acordar aqui nesse sábado de manhã, depois do que aconteceu ontem em São Januário. É inaceitável, independente do que falem, o Vasco perder para o CSA de 3-1 dentro da nossa casa. A última vez que isso aconteceu foi em 1992 e ontem, quase aí 30 anos depois, o Vasco conseguiu perder de 3-1 para o CSA, um jogo que praticamente para mim inviabiliza totalmente as chances de ver o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E a grande pergunta que começa a ser feita é: de quem é a culpa? De quem é a culpa por essa temporada tão ruim? De quem é a culpa por o Vasco estar atualmente na 8ª posição com 47 pontos, a 6 pontos de distância para o 4º colocado? De quem é a culpa? E é claro, a gente vai falar sobre isso. Falar de quem é a culpa, porque é nítido, é claro, de que as contratações foram mal feitas, de que o time foi mal montado, de que não houve projeto, de que não houve preparação e chegamos em mais um ano com um time dependendo das categorias de base e realmente, mais uma vez, o elenco mal montado no início da temporada. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Fernando Diniz, que pediu desculpa ao torcedor vascaíno depois de tudo que aconteceu ontem, daquela vergonha, da derrota para o CSA e muitas outras novidades. Mas antes de começar, eu quero aqui não pedir like, não pedir inscrição, mas o seu comentário sobre o que você achou dessa partida ridícula, né, do Vasco ontem contra o CSA e também pedir aí a sua opinião, se você ainda acredita no acesso do Vasco à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama. Eu vou deixar pro final sobre a coletiva do Fernando Diniz e o pedido de desculpas pro torcedor vascaíno. Eu quero primeiro falar sobre essa diretoria, sobre o projeto que foi feito, sobre os jogadores que foram contratados. Porque ontem, né, o Vasco perdeu pro CSA, todo torcedor já acordou hoje de manhã sabendo sobre isso. Uma derrota, com todo respeito a utilizar a palavra, mas patética, uma derrota que jamais poderia acontecer. Foi visto um vídeo antes, né, do Levinciano, inclusive é chato ficar falando sobre ele para alguns torcedores, mas é a verdade. Antes, o torcedor vascaíno ia para São Januário ver o jogo entre Vasco e CSA pensando: hoje o Vasco vai vencer de quanto? De 3, de 4, de 5 ou de 6? Hoje, o torcedor vascaíno estava, ontem no caso, né, estava indo ao estádio com medo se iria ganhar, vencer, empatar, perder, e acabou resultando aí na derrota, 3-1, e realmente praticamente cravando a permanência do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, pois restam 6 partidas, o Vasco precisa vencer as 6, e se não vencer o CSA dentro de São Januário, não vence as outras partidas contra Guarani fora de casa, contra Botafogo dentro de casa e contra adversários ainda mais difíceis. Então, infelizmente, o Vasco muito provavelmente ficará no ano de 2022 na Série A. Ficará mais difícil ainda, porque o Vasco atualmente tem dívidas que chegam a quase R$1 bilhão, será menos 200 milhões de cotas de televisão por não estar jogando uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro, uma situação financeira que ficará ainda mais difícil devido à ausência de patrocinadores por não estar jogando uma primeira divisão, uma série de elite. Isso tudo complica cada vez mais. E sim, na minha opinião, tem um culpado. E o grande culpado atualmente dessa catástrofe, de tudo isso que aconteceu atualmente dentro do clube, tem nome e sobrenome: Alexandre Pássaro. Querendo ou não, foi um trabalho mal feito, um trabalho largado, um trabalho que não pensou no futuro e um trabalho que realmente resulta atualmente na permanência do Vasco na Série B. O Vasco jogará, caso permaneça, se concretize nessa permanência na segunda divisão, a 5ª Série B em menos de 12 anos. Uma vergonha, um absurdo para o clube do tamanho e da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso passa, é claro, além do extracampo, também dentro de campo, os jogadores que vieram. E eu fiz uma lista aqui das contratações que o Vasco fez nesse ano. Contratações que deixam claro, nítido, que o Vasco não contratou pensando numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro e muito menos pensando na maneira de Vasco da Gama. Uma contratação que demonstra que a gestão não se preparou, que demonstra que a gestão não pensou como se contratar para jogar uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem, aí na live pós-jogo, eu falei sobre isso, né? Falei sobre o Botafogo. O Botafogo deu uma aula para a gestão do Vasco da Gama de como contratar para uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O que fazer e o que não fazer. E o exemplo é básico, o exemplo é nítido. Se quer subir para a Série A, faz que nem o Botafogo. Se não quer subir, faça que nem o Vasco. Traz jogadores esquecidos, jogadores que já tiveram um momento bom na carreira, mas jogadores que atualmente são exatamente ex-jogadores.
e são esses aliás, né, que o Vasco trouxe. Eu fiz a lista e eu vou falar sobre ela agora. Eu quero começar a lista aí de jogadores, de contratações do Vasco para a temporada de 2021 com o senhor Vanderlei. O Vanderlei goleiro, que atualmente tem 38 anos e ano passado era reserva para o Paulo Vitor na equipe do Grêmio. Exatamente, torcedor. Um goleiro que era reserva do Paulo Vitor veio para ser titular e ser a solução defensiva do gol, né? Solução defensiva não, solução do gol do Vasco da Gama. É claro, lógico, não conseguiu ser, muito pelo contrário, exibições ruins, fracas, que responsabilizam, inclusive, o próprio goleiro do Vasco estar nessa situação, pois diversos pontos foram entregues pelo próprio. Outro, Hernando, uma das piores contratações não só dessa temporada, mas da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um zagueiro despreparado, um zagueiro que não tem noção de futebol e que nem sequer consegue passar ali, né, ser reserva atual do Vasco da Gama. Em algumas ocasiões nem relacionado está sendo. Demonstra realmente mais uma vez a incapacidade e a má gestão feita pela atual diretoria do Cruz Maltino. Outro, Zeca, jogador que no ano passado foi reserva do Bahia e no ano retrasado foi reserva do Internacional. Teve um bom momento na carreira, foi campeão olímpico, mas após aquilo apagou, sumiu e hoje em dia veio para ser ali a esperança da lateral esquerda do Vasco da Gama. Já jogou na esquerda, já jogou na direita, já jogou de volante, já jogou de ponta e até o momento também não demonstrou para o que veio fazer no Vasco da Gama. O Rômulo, um atleta sem comentários, depois da temporada de 2011 foi para a Rússia, teve um destaque por lá, mas voltou para o Brasil, jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, não deu certo em nenhum clube. No ano passado eu levantei os dados, jogou apenas 12 partidas no ano de 2020 e veio para ser a solução do meio-campo do Vasco da Gama. Então realmente está aí explicado, né, o porquê o Vasco não conseguiu fazer nada esse ano, pois a solução da volância do Vasco da Gama, né, se deu em cima do Rômulo. O Michel foi outra má contratação. Um atleta que estava no Fortaleza no ano passado e não jogou devido à lesão, retornou ao Grêmio, se lesionou, o que acabou interrompendo uma negociação mais rápida com o Vasco da Gama. O Grêmio conseguiu liberar o atleta, veio, jogou aí 5, 10 partidas pelo Vasco, se lesionou e desde julho não entra em campo pelo Gigante da Colina. Mais uma contratação ruim do Pássaro e hoje em dia o Vasco tem que dividir salário com o Grêmio devido a tudo isso. Sarrafiore, reserva no Coritiba no ano passado e veio para ser a solução do meio-campo do Vasco. É claro, também não foi. Teve uma lesão no ligamento do joelho, se machucou e permanecerá no Vasco até o final do ano que vem, pois o Alexandre Pássaro renovou o contrato do próximo aí nessa semana retrasado. Marquinhos Gabriel, outro atleta que não cabe a mim ficar falando. Reserva do Cruzeiro no ano passado. Time que não conseguiu subir para a Série A. O Vasco sim trouxe um jogador que era reserva de um clube que não subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro e veio para ser a solução do meio-campo do Vasco e ainda tenta ter a ideia de ser a solução do meio-campo do Vasco. É inacreditável realmente o que está acontecendo dentro do nosso clube. Morato, reserva no Bragantino no ano passado, veio para ser a solução do ataque. Léo Jabá também, a mesma coisa, não jogou na última temporada devido a uma lesão, uma infecção bacteriana que teve no joelho. Ficou a temporada toda sem entrar em campo, a última partida dele havia sido no ano de 2019, veio para ser a solução do ataque, é claro também, não foi, mas um jogador que vai ser esquecido pelo torcedor vascaíno. E as duas últimas contratações, aliás, as 3 últimas contratações, que na minha opinião são as únicas aí que realmente eu consigo ver, caso o Vasco permaneça na Série B, como reforço para a próxima temporada. Daniel Amorim, que realmente veio para ajudar e ajudou com as suas limitações, tem passagem por Tombense, CRB, Paysandu, Guarani, e o Valber, mais um jogador que também veio para ajudar, não veio para ser titular e ajudou quando foi necessário. Passagem por Cuiabá, Guarani, Sport e Botafogo da Paraíba. E a última é o John Sanches, que acredito que nem cabe a mim, mas é um atleta que na minha opinião tem talento, um atleta que pode ser bem utilizado aí nessa próxima temporada. Mas enfim, né, torcedor, depois de tudo isso, o que eu quero falar é que realmente o planejamento foi muito ruim da diretoria. Mais um ano, o Vasco também dependendo das suas categorias de base. Ontem o elenco principal, né, que entrou em campo, dos 11 titulares, 6 eram jogadores oriundos das categorias de base do Vasco da Gama. E enquanto a diretoria tiver o planejamento que base é para formar elenco e não para compor, nada vai adiantar, porque mais uma vez insistiu e agora está dando no que deu nesse resultado, 3-1 para o CSA e praticamente cravando a permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. De todos esses nomes que eu falei, acreditam que só 2 aqui a gente pode olhar no ano que vem e falar, até dá. É o Valber e o Daniel Amorim. Sabe por quê?
porque são dois jogadores de nível baixo. Sim, dois jogadores que jogaram em CRB, em Guarani, em Cuiabá, em Botafogo da Paraíba, times menores, inferiores, comparados, é claro, ao Vasco da Gama, tem a sua grandeza sem dúvida nenhuma, mas jogadores que quando vestem isso daqui, ó, dão a vida, jogadores que quando vestem isso daqui, dão tudo e deixam tudo em campo. Diferente de Marquinhos Gabriel, de Zeca, de Vanderlei, que sabem que se não subir com o Vasco, no ano que vem vão estar assinando contra o clube. E a diretoria, infelizmente, não teve o pensamento de Valber, de Daniel Amorim, teve o pensamento disso, de Marquinhos Gabriel, de Zeca, de Vanderlei. Ex-jogadores e atividade, né? O resultado foi isso. Dando o que deu, Vasco praticamente cravando a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Infelizmente, é isso que o torcedor vascaíno recebeu depois de tanto apoio, depois de tanta ajuda e depois de tentativas de empurrar o Vasco até a elite do futebol brasileiro. E para terminar esse vídeo, que realmente é um clima muito ruim, eu quero aqui passar a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que ontem, após a partida, deu uma entrevista coletiva e foi perguntado sobre o torcedor, sobre algumas atitudes de jogar copo dentro do campo, de realmente reclamar dos atletas, dos jogadores. E o Fernando Diniz foi claro e sucinto. Ele se declarou e pediu desculpa ao torcedor vascaíno por tudo que aconteceu. Então, rapaziada, após esse vídeo eu vou encerrar também. Então, é claro, fiquem com o Fernando Diniz. Mas antes, eu gostaria de te agradecer por ter ficado aqui até o final. Se você ainda não é inscrito também, agora sim, se inscreva no canal se você curtiu o nosso conteúdo. É importantíssimo para o nosso crescimento. E também deixe o seu like e o seu comentário de tudo isso que eu falei. Se você curtiu os comentários, se você curtiu a ideia, deixa aqui embaixo a sua opinião. Tranquilo, torcedor? Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Saudações vascaínas e, é claro, fala daí, Diniz, e pede desculpa ao torcedor vascaíno por tudo o que aconteceu ontem em São Januário após essa derrota vergonhosa e humilhante para a equipe do CSA. Então, fala daí, Fernando Diniz. O torcedor foi o único jogador que jogou bem hoje. Então, não tem o que reclamar da torcida absolutamente desde que eu cheguei aqui, e nem hoje. E o torcedor tem que vaiar mesmo. Quando você não entrega e você chama a torcida para o estádio com boas apresentações, a gente estava muito, ganhou o jogo hoje, ficar muito próximo da zona do acesso e a gente joga abaixo do jeito que a gente jogou e perde o jogo, o torcedor fez o que tinha que fazer. A gente tem que melhorar e ganhar jogos. Assim, o torcedor não tem absolutamente nada. Obviamente, assim, quer dizer, jogar pode machucar alguma coisa, mas não teve nada de exagero no torcedor, nada. Ele mostrou a sua frustração no momento que ele achou que tinha que mostrar frustração, mas ele apoiou o time muito durante quase todo o jogo. Então a gente tem que agradecer o torcedor e pedir desculpa por a gente não ter entregado a vitória que eles precisavam e mereciam. Tá? Mas não foi por falta de vontade, a gente não conseguiu fazer um bom jogo e vamos fazer de tudo para poder entregar as vitórias nos jogos que vão seguir daqui para frente.